tecnologia é ótima quando funciona, né? Então, tem vezes que funciona, tem vezes que não, né? Faz parte da tecnologia. Pronto. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo e a cores e estamos com a Natália Pasternak, vou apresentá-la daqui a pouquinho, e temos um convidado especial hoje na nossa live, o governador Geraldo Alckmin, que está aqui também conosco, e também queria agradecer muito a participação do governador e dar uma boa noite, tanto para a Natália, governador também, a Natália poder falar algumas palavras e o governador também. Natália, primeiro você, depois nosso governador. Obrigada, Daniel, pelo convite. É um prazer poder falar um pouco sobre ciência, sempre com parlamentares que se interessam pelo assunto, e um privilégio ter parlamentares que se interessam pelo assunto, que a gente sabe que no momento atual cada vez mais raro. Então, agradeço muito a oportunidade e a honra de dividir essa live com o governador Geraldo Alckmin. Muito prazer, governador, uma honra tê-lo conosco. Obrigado, Natália. Quero cumprimentá-la, cumprimentar pelo seu trabalho, sua competência, sua expertise, saudar o nosso vereador aqui da capital, Daniel Annemberg, que trabalhou comigo no governo do Estado, fez um trabalho maravilhoso lá no Poupa Tempo, é um craque aí da tecnologia, e eu não tenho dúvida de que um dos legados pós-pandemia, né, do SARS-CoV-2, será a valorização ainda maior da ciência, da pesquisa, da promoção da saúde, da prevenção. É uma satisfação participar e, principalmente, ouvi-la e estar com todos aqui na live. Muito bom. Obrigado, governador. Obrigado, Natália. Vou só rapidamente aqui contar um pouquinho o trabalho que a Natália faz, mas antes disso, dizer que quem quiser receber o conteúdo completo da nossa live, escrever para danielnenberg.com.br e a gente manda para todo mundo. Também lembrando que amanhã nós temos, aqui eu estou ficando craque, governador de live, já fiz, depois daquela com o senhor, já fiz já umas 20. Então, amanhã temos live também, às 14h. A gente vai ter o último encontro para falar dos desafios do empreendedorismo de impacto social. E a gente está fazendo uma consulta pública que vai até a próxima segunda-feira. Como o governador me ensinou, eu acredito muito que consulta pública é sempre melhor, porque a gente ouve todo mundo, faz a várias mãos e erra menos, né, governador? E nós vamos conversar amanhã, às 14h, com Gustavo Glasser, da Fintech Carambola, que é uma empresa de tecnologia voltada para diversidade e inclusão social. Amanhã, às 14h. E segunda-feira, a gente tem, às 19h, uma live muito interessante sobre racismo e movimento contra a violência racial no Brasil e nos Estados Unidos, com a Rosane Borges, da USP, e com o Tiago Amparo, da FGV. Isso que também é um assunto que está na pauta do dia, a questão do racismo, de todos os movimentos, segunda-feira, às 19h. E quinta da semana que vem, às 18h, com Márcio Rachkowski, que é advogado, especialista, colunista também da Globo, da CBN, a arte de conviver no isolamento, que não é fácil, a gente sabe que é uma arte. Já sem mais delongas, vou aqui apresentar a Natália Pasternak, que é bióloga, formada pelo Instituto de Biociências da USP, é PhD com pós-doutorado em microbiologia, na área de genética molecular de bactérias, pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP também, é colunista do jornal O Globo, da revista Skeptic UK e da revista Saúde, e autora do livro Ciência no Cotidiano. Atualmente trabalha como pesquisadora colaboradora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP no Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas. Também é membro de várias sociedades, publicou vários artigos e queria já começar, Natália, te perguntando do assunto do dia, tá certo? Hoje, o governador Dória anunciou a testagem de uma nova vacina feita pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês. Os testes, né, com aí 9.000 voluntários, começam em 3 semanas
e a previsão é de que a vacina possa ficar disponível no primeiro semestre do ano que vem. A gente pode acreditar nessa previsão? Outras vacinas, será que vão ficar prontas antes disso? Tem mais gente correndo atrás dessa vacina? Queríamos muito ouvir a sua opinião. Governador Geraldo Alckmin, a hora que quiser, interrompa e faça as perguntas também. Aqui é um bate-papo. Legal, Daniel. Então, Daniel, a parceria é bem interessante entre o Butantan e a Sinovac, que é a empresa chinesa que desenvolveu a vacina. E a testagem no Brasil também, porque o Brasil agora é um cenário interessante para testar vacinas, tanto que não é a única que vai ser testada aqui. Né? Nós somos um cenário interessante justamente porque a doença aqui ainda está circulando, então nós somos um campo interessante para testar a vacina, fica mais fácil. A gente tem uma população exposta ao vírus, e na China eles já não têm essa população, eles já passaram pela pandemia, né, e já se recuperaram, então eles não têm uma população exposta ao vírus na quantidade que precisa para testar. A vacina é uma vacina feita, a que a gente chama de vacina de primeira geração, ou seja, ela é uma vacina à moda antiga. Ela é feita com vírus inativado, isso significa que você precisa isolar o vírus, cultivar o vírus e depois inativar com algum produto químico. E esse vírus inativado, então, ele não é capaz de causar doença, é uma vacina extremamente segura, e a gente tem diversas vacinas assim no mercado, já no nosso calendário vacinal, porque é uma vacina feita à moda antiga mesmo, a gente já faz vacinas assim há muito tempo. Então, tem vantagens e desvantagens. A vantagem é essa, a gente já sabe fazer. Faz muito tempo que a gente faz vacina de vírus inativado. E a tecnologia é bastante simples. A desvantagem é que você tem que trabalhar com o vírus inteiro. Então, você tem que cultivar o vírus, é um vírus respiratório extremamente contagioso e que pode provocar, como a gente sabe muito bem, doença grave. Então, ele é um vírus perigoso, ele é um vírus que precisa ser contido em laboratório de segurança. Então, esse é o único entrave que eu vejo para a produção da vacina, que não é um entrave técnico, mas é um entrave de logística. Você precisa de um investimento para ter laboratórios que são equipados com a segurança adequada para você poder cultivar e inativar esse vírus. Mas a gente tem a sorte de ter plantas nacionais de produção de vacina aqui no Brasil, e que são plantas públicas, que é justamente o Butantan e a Biomanguinhos. Então, a gente sabe fazer. O Butantan sabe fazer vacinas assim. Eu acho que essa é a grande vantagem que o Brasil tem. A gente tem uma tradição de produção de vacinas. Né? A vacina é bastante promissora, ela foi muito bem nos testes de animais e nos primeiros testes de fase 1 e 2 em humanos. Ela deu uma boa resposta imune nos animais e até agora também está indo bem em humanos. A fase 3, que é essa fase que a gente vai fazer que ela vai fazer em parceria aqui no Brasil com 9.000 pessoas, é realmente a fase mais crítica de testes. É agora que a gente vai ver realmente se a vacina funciona. Então, quando a gente fala, poxa, vai estar pronta daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, não dá para afirmar, é um chute, porque a gente tem que ver como é que vai ser essa fase de teste, se ela realmente vai mostrar eficácia, se ela vai mostrar segurança, como vão ser os efeitos colaterais, e, principalmente, é a fase que vai dizer se funciona ou não. Então, a gente precisa esperar passar essa fase de testes para ter uma previsão um pouco mais precisa. Mas eu não acho impossível, se tudo correr bem, que a gente tenha essa vacina para começar a ser produzida aí no meio do ano que vem. Eu só acho que realmente fazer previsões em ciência é sempre um tiro no escuro. Então, é difícil a gente trabalhar com esses prazos. É verdade. Governador, quer já começar a fazer pergunta para a Natália? Olha, eu acho que a Natália colocou muito bem, mostrando a fase em que nós estamos, e queria destacar a importância do Instituto Butantan, que começou há mais de 100 anos atrás, tem mais de um século, para produzir o soro antiofídico, quando vieram os imigrantes para São Paulo, para a cafeicultura paulista, carpir café, e era picada de cobra.
e se transformou num dos maiores institutos soroterápicos da América Latina, muito bem destacado pela doutora Natália Pasternak, que nós temos muito boas instituições, como o Instituto Butantan e Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. E o Brasil, neste momento, é o melhor momento, é o melhor para poder testar a fase 3, porque é aquele que tem, infelizmente, mais vírus circulante. O que aconteceu na vacina da dengue? O Instituto Butantan ia produzir a primeira vacina da dengue tetravalente, contra os 4 tipos de vírus da dengue, tipo 1, 2, 3 e 4. Só que, quando estava na fase 3, há alguns anos atrás, caiu muito a incidência de dengue. Aí atrasou, porque você não tinha tanto vírus circulante para poder ter o número de casos necessários para o teste. A China já está em fase de redução, a Europa parece que também, então os testes vêm para o Brasil, para fazer aqui que tem mais vírus circulante. Acho que é uma boa parceria, vamos torcer para que realmente tenhamos uma vacina eficaz, segura ela será, porque disse bem a doutora Natália Pasternak, é vírus atenuado. Importante destacar a eficácia da vacina na proteção da população contra esse novo vírus, o SARS-CoV-2. E, fazendo uma homenagem à minha terra natal, quero dizer que quem comprou a fazenda Butantan foi Emílio Ribas, o grande médico sanitarista Emílio Ribas, filho de Pindamonhangaba. E depois quem plantou o instituto foi Vital Brasil. E, graças a Deus, nós temos um belíssimo instituto, nossa homenagem aos pesquisadores, a toda a equipe do Instituto Butantan. Aliás, ia falar um pouco sobre isso, né? Viva a ciência, né, governador, Natália, a importância da ciência, a importância da gente ouvir os cientistas nesse momento. Mas eu queria justamente fazer o contraponto, né? Até que ponto aí o negacionismo, né, do governo federal brasileiro pode atrapalhar um pouco, nesse momento, todo esse trabalho que vocês estão fazendo para valorizar a ciência, para valorizar descobertas desse tipo. Isso pode dar algum curto-circuito, Natália, em relação, ou isso independe, o governo do Estado de São Paulo tem aí um caminho que dá para seguir nesse sentido? Daniel, você falando me deu até calafrios aqui, porque a pergunta deveria ser o que mais o governo federal pode fazer para atrapalhar o andamento da ciência, né? E você colocando isso em relação à vacina, eu não quero dar a ideia, mas é só o que faltava, de repente, o governo começar a espalhar ideias anti-vax, né? De anti-vacina. Então, espero que eles não tenham essa ideia, eu espero que essa ideia não surja simplesmente por uma questão política, e que o governo do estado tenha autonomia para continuar investindo na pesquisa e na parceria para a produção da vacina. É uma vacina que tem grandes chances de ser eficaz, é uma boa parceria, e eu acho que é um bom investimento para São Paulo e para o Brasil. Eu gostaria de ver as outras vacinas também, as vacinas moleculares, que são mais modernas, eu acho que elas são um investimento mais de longo prazo, mas, de qualquer jeito, a vacina da Sinovac tem grandes chances de ser uma boa vacina, de uma maneira que é mais antiga, mas que, como eu falei, a gente sabe fazer, o Butantan sabe produzir. Eu espero que não tenha realmente uma interferência política, mas eu não duvido de nada, Daniel. Eu acho que você, na verdade, eu acho que eu sou a pessoa menos indicada dessa live para falar disso. Vocês dois, com certeza, sabem dizer isso melhor do que eu. Muito bem. Aliás, o governo federal fez todo tipo de manobra para esconder os números sobre a pandemia no país nos últimos dias. E eu tenho certeza, o governador Geraldo Alckmin, como eu, defendemos o máximo de transparência possível, né? O que isso atrapalha quando a gente não tem uma transparência dessas também para o trabalho que vocês fazem, a importância de mostrar para a população e que ela acredite no que nós estamos fazendo e que a ciência pode ajudar muito a resolver se a gente não tem essa transparência. Isso atrapalha muito o trabalho de vocês?
Muito, Daniel, muito, porque o nosso trabalho, para começar, ele é todo baseado em dados. Então, se a gente não tem os dados oficiais para trabalhar, a gente até se vira, né? Como você viu, várias iniciativas independentes, inclusive do Conselho de Secretários de Saúde, que se prontificou, falou, tá bom, se o governo federal não mostra os dados, a gente mostra, né? Então, a gente tem maneiras de obter os dados de forma não oficial. Mas isso atrapalha, inclusive, a ciência internacional, porque a Johns Hopkins, por exemplo, que faz o ranking mundial, ela usa os dados oficiais de cada país. Se o país não tem os dados oficiais, a gente sai do ranking, que foi exatamente o que aconteceu com o Brasil. De repente, o Brasil sumiu, né, dos dados internacionais. E isso é péssimo para o resto do mundo, que também está acompanhando. A gente tem que entender que essa pandemia é justamente pandemia, é um problema global. Não é um problema do Brasil e muito menos um problema onde o governo federal tem alguma prerrogativa de achar que esses dados são dele e que ele pode manipular, esconder, fazer o que quiser. Esses dados pertencem ao mundo, pertencem à população e pertencem, inclusive, aos outros governos que precisam saber, precisam dessa transparência para saber como que o vírus está andando pelo mundo. Então, é muito sério omitir esses dados, é um desrespeito à população brasileira e é um desrespeito ao cientista brasileiro que precisa desses dados para trabalhar. E isso abala muito, Daniel, como você falou, a construção de credibilidade da ciência que a gente tem tentado fazer com a população, de mostrar como a ciência é importante, como a comunicação da ciência é importante, porque a gente precisa que a população entenda a gravidade da situação e coopere conosco, com os governos dos estados que estão ainda tentando trabalhar, né, para a gente conseguir fazer a contenção dessa pandemia. E quando o governo federal prefere esconder ou manipular os dados para tentar diminuir a gravidade dessa situação, isso atrapalha, inclusive, a construção dessa relação de credibilidade com a população. E a população fica com a impressão de que esses cientistas, eles não sabem de nada, uma hora está morrendo um monte de gente, outra hora não está morrendo mais ninguém. Isso atrapalha demais o nosso trabalho. Muito bom. Aliás, queria mandar um abraço ao nosso amigo em comum, o governador Floriano Pêssaro, ele que também fez todo o possível para a live acontecer, está aqui também nos ouvindo, mandou um abraço tanto para a Natália quanto para o governador, grande amigo, irmão Floriano. Aliás, Natália, a questão, o fato da pandemia surgir justamente quando cresce um pouco esse negacionismo, pode servir para recuperar o prestígio da ciência ou, pelo contrário, vai reforçar a onda dos negacionistas? Qual a tua avaliação em relação a isso? A avaliação otimista é que vai servir para a gente recuperar a credibilidade na ciência no Brasil. Eu espero que seja esse o caminho, Daniel, porque realmente o movimento negacionista contrário, ele é bastante forte e ele parte do governo, então a gente fica numa situação muito complicada. Mas eu percebo uma reação da população de querer informação e justamente de não ter acesso à informação pelos órgãos oficiais. É um absurdo que a população não possa entrar no site do Ministério da Saúde para tirar suas dúvidas. Então, ela tem que recorrer aos sites que são institucionais de universidades, do meu instituto mesmo, Questão de Ciência, que faz esse trabalho de comunicação da ciência, ou seja, são dados que não são oficiais, mas que são os melhores dados para que a população entenda o que está acontecendo. E eu vejo uma necessidade muito grande nas pessoas de entender a ciência, de entender quais são os caminhos, como que a gente sabe, como que a gente está entendendo o vírus, né? A ansiedade também de saber, mas vai ter medicamento, vai ter vacina, né? E eu acho que tudo isso, pelo menos, traz as pessoas de volta para a ciência, aproxima as pessoas da ciência. O meu único medo é que as pessoas, como não entendem muito bem os processos da ciência, o tempo que a ciência leva, nessa angústia, nessa ansiedade de querer respostas, muitas vezes elas se voltam justamente para os movimentos anti-ciência, para a pseudociência, que dão respostas rápidas, simples e erradas, né? Como costuma ser com esses movimentos. Mas eles são atraentes, porque eles dão certezas. E a ciência nunca dá certeza.
A ciência é um processo, ela fala, olha, nós estamos estudando, até agora as melhores evidências mostram isso, e os movimentos anti-ciência não, eles dão certeza. É só uma gripezinha, isso aí não é nada, isso é tudo intriga, isso é conspiração, né? E vamos parar com essa quarentena, e olha aqui o remédio mágico que vai curar todo mundo. Então, é sempre mais fácil a gente acreditar na mágica do que na ciência. Eu espero que com todo esse trabalho que a gente está fazendo, e mesmo aqui nessa live, de realmente tentar levar a ciência para a população, que a gente consiga mostrar para as pessoas que sim, a ciência ela é demorada, ela é um processo que nem sempre é muito fácil de entender, mas é a ciência que vai nos dar essas respostas. Foi graças à ciência que a gente conseguiu, até hoje, desenvolver todas as vacinas e medicamentos que a gente tem, todas as medidas de saneamento básico e toda a tecnologia que a gente usa. Então, a ciência é que contribuiu para que a gente tenha o mundo como ele é hoje. E vamos sair dessa graças à ciência também. Muito bom. Tem um vídeo muito interessante seu sobre o que é ciência, né? Onde você diz que a ciência não é dona da verdade, não é dogmática. Ela vai chegar o mais perto possível da verdade, mas tem que ser pública e transparente nos seus experimentos, está aberta a críticas. O que você acha que tem atrapalhado a ciência? É um pouco a arrogância, um pouco esses movimentos, ou você acha que a gente está caminhando, de fato, aí para a ciência, de fato, mostrar a importância que ela tem nesse momento tão difícil, né, do mundo? Eu acho que estamos caminhando, e eu acho que o que mais atrapalha é realmente a falta de compreensão dos processos da ciência. A gente carece no Brasil de letramento científico, o que eu acho que é um desafio muito grande no Brasil, porque a gente primeiro precisa falar de letramento para depois poder falar de letramento científico. Então, a gente tem dois desafios na educação básica e que a gente sabe que são bastante pesados. Mas o jeito como a gente ensina ciência, isso não é só no Brasil, no mundo em geral, mas o Brasil acho que está um pouco mais atrasado nisso. A maneira como a gente ensina ciência nas nossas escolas é como se a ciência ela é apresentada como um prato feito. Olha, os conceitos são assim, a Terra é redonda, falou? Falou. E ninguém explica como que os cientistas descobriram que a Terra é redonda. Então, explicar os processos da ciência, muitas vezes é muito mais importante do que dar o dado científico, do que falar os fatos. E a gente tem ensinado a ciência como se ela fosse um compilado de fatos, quando a gente precisa, na verdade, ensinar os processos da ciência, a construção do pensamento científico, ou seja, a gente precisa ensinar as nossas crianças e nossos jovens a pensarem de forma crítica e racional. E entenderem como a ciência funciona. Mas isso, né, Daniel, isso é projeto para muito tempo, isso é um projeto de longo prazo, que precisa começar. Né? E eu acho que esse trabalho que a gente faz de tentar comunicar a ciência para um público adulto, para um público que não teve essa oportunidade de aprender ciência dessa maneira quando criança, é tentar realmente tapar esse buraco, né? Falar, ok, a gente não aprendeu assim na escola, mas dá para aprender. É possível ensinar como que a ciência funciona. E é esse trabalho que a gente tem tentado fazer para valorizar a ciência e a geração de conhecimento, de tecnologia, que retorna para a sociedade. Acho que você sabe disso melhor do que ninguém, com todo o trabalho que você fez em cima de tecnologia. Essa tecnologia retorna para a sociedade sem que as pessoas saibam a origem. Fica uma coisa meio mágica, parece que sempre esteve ali. Nossa, não, eu sempre tive celular. Né? E as pessoas não sabem como que foi gerada a tecnologia que permite que a gente esteja aqui fazendo essa live hoje, que a gente use nossos celulares, que a gente tenha vacinas e medicamentos. Muito bom. Governador, alguma pergunta para a Natália? Daniel, destacar que há mais de 100 anos atrás, em 1918, quando houve a gripe espanhola, o governo brasileiro, isso há 2 anos atrás, dizia que era uma gripezinha. Depois fez um movimento contra a imprensa, porque dizia que a imprensa era alarmista, estava fazendo alarme.
Olha que a gripe espanhola matou mais de 30 milhões de pessoas no mundo. Inclusive, foi muito forte no Brasil, matou até o presidente da República eleito. Rodrigues Alves morreu de gripe espanhola entre a eleição e a posse. Ele foi eleito, mas não tomou posse no segundo mandato. E maquiava os números. Isso há 100 anos atrás. Gripezinha, censura à imprensa, mudança dos números. Aí, quando viu a gravidade, foi buscar o Carlos Chagas. E o Carlos Chagas realmente fez um trabalho baseado na ciência e as coisas melhoraram. É inadmissível que um século depois de todos os avanços que a ciência no mundo inteiro teve, inclusive no Brasil, veja que nós temos, em termos de vacinação, um dos melhores programas do mundo. Se pegar a vacina da gripe, que é produzida aqui no Instituto Butantan, são 75 milhões de doses. É 10% da vacina que é produzida no mundo. Feita aqui, aliás, no Instituto Butantan, para todo o Brasil. A vacina da gripe, todo ano, é produzida. Mas quero dizer que vamos torcer para que surja aí o Carlos Chagas, na área federal, para poder realmente dar o rumo correto da transparência, da humildade frente a um vírus novo, que todo mundo conhece pouco. Lá atrás se dizia, o vírus não chega no Brasil porque aqui é um país tropical. E, no entanto, a maior incidência na Amazônia, a maior letalidade na Amazônia. Tabatinga, na Amazônia, tem uma letalidade de 82 mortes por 100 mil habitantes. E, no entanto, o sul do Brasil, que é frio, tem menos casos. Então, humildade, né, frente a esse momento que nós estamos vivendo. A outra, eu entendo que a Organização Mundial de Saúde precisa ter um braço executivo só para a questão das pandemias, como fez na década de 80 para a AIDS. Quando teve a AIDS e matou 34 milhões de pessoas no mundo pelo HIV, a OMS criou um braço executivo só para a questão da AIDS. Ela precisa ter esse instrumento para as pandemias. 2002, SARS. 2008, H1N1. 2012, MERS. 2015, Ebola. 2019, SARS-CoV-2. Daqui a uns anos vai ter outra. Então, é preciso ter uma governança do ponto de vista global, em termos executivos, para poder prevenir, orientar e não apenas monitorar. Eu vou pedir licença, Daniel, e quero cumprimentar a Natália Pasternak pelo seu brilhante trabalho e a sua brilhante exposição, e saudar também o Floriano Pêssaro, e cumprimentar você, Daniel, pelo seu mandato, com enorme participação da sociedade, da população, mas eu também sou estudante. Eu faço uma especialização na USP e tem agora a live, agora lá da medicina da USP. Mas um abraço muito carinhoso e a nossa torcida, que logo, logo a gente possa ter aí a vacina contra esse novo vírus. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, governador. Obrigado pela participação. E é uma pena que a gente não tem no governo federal o senhor assumindo, nesse momento, a coordenação de todo esse trabalho, né? E temos lá algumas pessoas que não entendem da ciência e não entendem da importância de pesquisadoras como a Natália. Muito obrigado pela participação, governador. Boa aula. Até a próxima, governador. Um abraço. Obrigada, governador. Foi uma honra. Obrigada. Parabéns. Natália, continuando aqui, temos várias perguntas que estão chegando aqui. Aliás, acabei de receber aqui do Paulo perguntando: vários laboratórios e institutos no mundo estão tentando criar vacina. Existe competição entre os pesquisadores ou há cooperação, troca de descobertas? Como é que isso acontece?
Olha, um pouco de competição sempre tem. Eu acho que é natural, mas o que a gente está sentindo nesse momento é muito mais cooperação. Eu acho que é uma situação completamente sem precedentes a gente ter mais de 100 laboratórios no mundo trabalhando no mesmo tema, ao mesmo tempo, com estratégias diferentes. E realmente as pessoas estão colaborando, estão trocando informações. Eu acho que é muito bonito esse momento para a ciência. Eu não vejo, eu acho que a competição de ver, claro que cada laboratório quer, né, que a sua vacina seja a mais eficaz, a mais segura, né? E acho que é uma competição que não é nem. Tem empresas envolvidas, então, claro que tem um componente financeiro também, mas eu acho que tem o componente do ego saudável, de querer fazer parte também, de querer fazer parte de uma grande descoberta. No geral, eu acho que tem muito mais cooperação e por isso que eu tenho certeza que a gente vai ter uma ou várias vacinas viáveis no ano que vem, a partir do meio do ano que vem, provavelmente, porque tem muita gente. Opa, travou aqui um minutinho, vamos ver o que aconteceu. Natália, está me ouvindo? Estamos conversando com Natália Pasternak e deu uma rápida travada aqui talvez ela entre de novo, mas estamos aí com um travamento. E estávamos aqui antes conversando com o ex-governador Geraldo Alckmin, que estava também conosco, fazendo as suas considerações, e que entrou de surpresa na nossa live, e gostamos muito, e pudemos conversar um pouquinho com ele sobre isso. Agora sim, voltando aqui a Natália. Só precisa colocar o som de novo. Essas coisas acontecem, Natália. Tecnologia Pronto. alguma dá problema. Faz parte. Não eu sei. Você estava falando... Sim. Estava falando das várias cientistas trabalhando junto e que muitas vezes estão tentando achar alternativas, que parece que a gente vai ter mais de uma, inclusive em termos de vacina, né? Eu acho que com certeza, Daniel. A gente tem. O pessoal está pesquisando, pensa, são mais de 100 laboratórios pesquisando estratégias bastante diferentes. Então, a gente tem estratégias como essa da Sinovac, que é uma vacina mais à moda antiga, de vírus atenuado. A gente tem estratégias como a vacina de Oxford, que é baseada em vacina de vetor, de adenovírus, que é uma vacina mais moderna, que também vai ser testada aqui no Brasil, em parceria com a Unifesp. Né? A gente tem outras estratégias de vacinas de RNA, de DNA, que são também vacinas de última geração, vacinas mais versáteis, mais fáceis e rápidas de produzir. E eu tenho certeza que várias dessas vão funcionar. E a gente precisa de várias. A gente não vai conseguir vacinar 7 bilhões de pessoas com uma única vacina. É importante que a gente tenha várias estratégias com armazenamento diferente, com diferentes condições de transporte, de armazenamento, de aplicação. Essa, por exemplo, da Sinovac é uma vacina injetável. Então, ela vem com um custo, ela precisa de seringa. De repente, se alguém consegue fazer uma vacina que é em gota, como a Sabin oral, ou uma que é um spray nasal, o custo é diferente, a logística de transporte é diferente. Então, tudo isso vai ter que ser levado em conta nas diferentes situações e países que vão conseguir produzir, ou comprar, ou armazenar. Né? Então, é importante que a gente tenha essas várias estratégias e, com certeza, não vai ser uma única vacina para o mundo inteiro. Muito bom. Muita gente, Natália, vê ainda, tem aquela imagem do cientista como sendo aquela pessoa genial, solitária, excêntrica, né? Mas você tem dito cada vez mais que a ciência é um trabalho coletivo, né? Com resultados construídos a partir de consensos, né? Como é que são obtidos esses consensos com tanta gente diferente trabalhando junto, né? É exatamente assim, Daniel, é exatamente porque a ciência é colaborativa, ela é diversa, tem muita gente trabalhando. Quanto mais gente trabalhando nos mesmos assuntos, quando lembra que você mesmo deu o exemplo, né, que eu falei que a ciência ela se aproxima
da verdade, mas ela não chega na verdade, ela nunca vai ser uma verdade absoluta, então ela se aproxima o máximo possível dos fatos com as melhores ferramentas que ela tem na mão naquele momento. E esse trabalho precisa ser replicado por outras pessoas, então ele precisa ser reprodutível e precisa ser transparente para que justamente outras pessoas consigam reproduzir. Então, quando você faz um experimento e, perdão, várias pessoas do mundo inteiro conseguem reproduzir esse experimento, e isso fica constante ao longo do tempo, porque tudo em ciência pode ser desafiado. A ciência trabalha assim, ela trabalha com hipóteses e a gente vai tentar negar aquela hipótese, a gente vai tentar provar que aquela hipótese está errada. Se essa hipótese perdura por muito tempo, com muita gente testando, com muita gente chegando nos mesmos resultados, você vai formando o que a gente chama de consenso científico. Então, a gente tem alguns consensos muito sólidos, por exemplo, de que vacinas são seguras e são eficazes, de que o aquecimento global é real e é causado pelo homem. Isso são consensos científicos, porque eles já foram estudados por grupos independentes várias vezes, com checagem da comunidade científica, com revisão dos pares, e a conclusão é sempre a mesma. Então, isso é um consenso científico. Ele pode ser desafiado? Pode. Tudo em ciência pode ser desafiado. Mas para você conseguir demolir um consenso científico, você tem que ter evidências extraordinárias. Você tem que ter evidências muito robustas para conseguir desmontar um consenso científico. É possível, mas traga evidências robustas, senão a comunidade científica não vai nem considerar. Aliás, Natália, eu queria te dizer que você explica de um jeito fácil, transparente. Isso é muito bom, porque muitas vezes a ciência usa uma linguagem muito complexa. Eu, que sou um defensor de uma linguagem simples, direta, né? Aliás, aprovamos um projeto de lei na Câmara nesse sentido. Eu acho tão bom quando a gente ouve você falar, porque as coisas ficam muito mais claras, muito mais fácil, muito mais transparente. Você sente isso no meio científico? Algumas vezes essa linguagem difícil, complexa, também afasta as pessoas para que elas consigam entender o que está acontecendo? Acho que sim, Daniel. Bom, primeiro, obrigada pelo elogio. E eu acho que o problema é que nós, cientistas, nós nunca fomos treinados para comunicar a ciência, para falar com o público. Nós somos extremamente treinados para falar com os nossos pares, né? A única divulgação que a gente é treinado para fazer na academia é em congresso. É quando a gente apresenta nosso trabalho para os pares. E daí o uso de jargão é necessário. E é coloquial, porque todo mundo ali vai te entender. E então eu acho que com esse treinamento que a gente tem para publicar e para apresentar o trabalho para os nossos pares, não sobrou nenhum espaço e nenhum incentivo na academia, pelo menos até hoje, quem sabe isso vai mudar, né, para investir num trabalho de treinar o cientista para comunicar com o público. E daí muita gente também confunde muito as bolas, fala, mas cientista não tem que ser youtuber. Não mesmo. Ninguém está pedindo para o cientista virar youtuber, mas ter o mínimo de treinamento para saber se colocar quando fala com a população, quando fala com um parlamentar, quando fala com um membro do executivo, até quando fala com grandes empresas, porque também vai precisar vender o seu trabalho, né? Se a gente conseguir criar uma cultura de financiamento privado também para a ciência, que nunca vai substituir o financiamento público, mas que eu acho que pode acoplar, né, no financiamento. E a gente não tem esse treinamento como cientistas, nunca teve essa preocupação. E eu acho que nunca teve essa preocupação justamente porque a ciência no Brasil, ela tem uma tradição muito forte de financiamento exclusivamente público. Então, a gente só precisava prestar contas do nosso trabalho para as agências de fomento, que são as FAPES, o CNPq, a CAPES, as agências que financiam a ciência no Brasil e que são públicas. E de repente, o cientista se vê numa situação, no meio de uma pandemia, onde ele é muito requisitado pela mídia, e ele nunca foi preparado
para falar em público. Então, a gente vê um monte de cientistas na maior boa vontade, mas falando realmente um monte de jargão, se comportando como se eles estivessem falando num congresso para os pares. Quem sabe, né, Daniel, essa pandemia sirva de lição para a gente começar a valorizar um pouco a comunicação da ciência também, dentro da academia, de maneira institucional, que não seja uma coisa mal vista, né? Eu parei de fazer muita parte do meu trabalho de pesquisa de bancada para trabalhar com comunicação, e isso dentro da academia, no começo, foi extremamente mal visto. As pessoas olhavam e falavam, ai, mas você não publica mais, mas você não está mais no laboratório, mas isso que você está fazendo, isso aí qualquer assessor de imprensa faz. Não é verdade, são trabalhos diferentes. Então, eu acho que, quem sabe agora a gente consegue valorizar esse trabalho de comunicação que precisa de treinamento, que é um trabalho interdisciplinar. Então, o trabalho que eu faço no IQC, eu não faço sozinha. Eu tenho jornalistas comigo, eu tenho profissionais de comunicação, eu tenho também os assessores de imprensa, eu tenho o pessoal de marketing. É um trabalho que se faz de maneira interdisciplinar. E é assim que a gente consegue comunicar a ciência para a população. Quem sabe isso começa a ser valorizado agora? Muito bom. Aliás, muitas perguntas aqui, Natália, chegando. A Tânia faz uma pergunta que eu também queria saber. Você, como mulher, sofre preconceito no meio acadêmico? Olha, é curioso isso, viu, Daniel? Quando eu estava só na academia, só na bancada, no laboratório, ou eu não sofria ou eu não notava, mas eu realmente nunca percebi. Na minha carreira acadêmica mesmo, como cientista, eu nunca percebi. Eu tive também a sorte de estar num laboratório onde o meu orientador não tinha absolutamente nada de sexismo, de machismo. Ele era um cara que, para ele, tanto fazia, se ele estiver assistindo, ele vai rir. Ele, né, para ele, tanto fazia se eu era homem, mulher ou ameba, desde que eu fizesse meu trabalho. Né? Então, e no nosso laboratório sempre foi assim. E mesmo dentro do departamento, dentro da USP como um todo, no trabalho acadêmico, eu nunca senti preconceito. Eu sempre senti que o que estava sendo julgado ali era a qualidade do meu trabalho. Mas quando eu comecei a trabalhar com comunicação de ciência, nossa! Aí mudou. Aí mudou, eu fiquei muito mais exposta fora da academia, fora da minha bolha, né? E essa exposição para o público geral é que me fez cair a ficha de como a gente ainda vive num ambiente machista, patriarcal, que eu estava completamente fora do mundo lá dentro da bolha da universidade e não percebia o impacto disso. E eu percebo isso hoje de uma maneira muito engraçada até. Quando eu apareço na TV, às vezes junto com algum colega homem, as pessoas sempre falam, nossa, essa mulher é muito brava, ai, essa mulher nunca sorri. Ou coisas mais engraçadas ainda, do tipo, ai, né, não gostei da cor do cabelo dela, ai, ela não sabe se maquiar. Né? E que são coisas que, assim, eu não sei se você já escutou alguma coisa do tipo, ai, esse vereador não sabe fazer a barba. Né? São coisas que ninguém fala para homem. É né? verdade. Então, você tem toda a razão, e a gente precisa trabalhar para diminuir, não é fácil, é contínuo, mudança cultural. Mas queria também te ouvir, tem várias outras perguntas chegando aqui. A Joana está perguntando que hoje estamos passando, infelizmente, 40 mil mortos. E como é que você vê essa abertura gradual do isolamento, e se era o momento ou se a gente devia e deve ainda ficar mais um tempo isolado, né? Qual a tua avaliação em relação a isso? Eu acho que foi precoce, não era momento, principalmente porque a gente percebe agora que São Paulo, a cidade, a capital, começou a formar um platô, mas a doença está indo em direção às periferias, em direção ao interior do estado. Então, não era momento de fazer essa reabertura. A gente corre um grande risco de cidades no interior do estado, que até agora tinham visto 1 ou 2 casos, de ter uma explosão de casos por causa dessa reabertura,
que faz a doença circular. Eu acho que a comunicação disso com a sociedade também foi muito falha, porque você libera, as pessoas ficam com a impressão de que liberou geral, oba, acabou, e não é nada disso, né? Então, eu estou bastante preocupada com essa reabertura. Eu acho que foi precoce e que as nossas UTIs não estão com 50%, 60% de ocupação. As nossas UTIs estão com mais de 80% de ocupação, e se a gente tiver um aumento expressivo de casos, a gente não vai dar conta. E as cidades do interior, que têm menos acesso ainda à hospitalização e à UTI, não vão dar conta. Então, eu estou bastante preocupada se a gente vai ver nos próximos dias um aumento expressivo do número de casos e de mortes. Uma pergunta que muita gente me faz, Natália, que eu queria muito saber, né, o que você acha, se as pessoas curadas elas podem ser infectadas novamente, se isso é possível. E muita gente falando, depende, se você também ainda está no processo que você está com o vírus e que pode passar. Enfim, explica um pouquinho para a gente como é que funciona isso. Olha, provavelmente, se você já teve e já se recuperou e criou anticorpos, provavelmente você está protegido. Por que a gente não bate o martelo ainda? Porque a gente não sabe, porque não passou tempo suficiente para a gente saber. A gente só vai realmente saber se existe reinfecção quando acabar a primeira onda, quando a curva realmente estacionar, começar a cair, e quando a gente tiver uma segunda onda, a gente vai saber se as pessoas que estavam infectadas na primeira onda estão protegidas. Esse é o único jeito da gente realmente ter essa resposta. E esse tempo ainda não passou. A gente tem aí 5 meses de pandemia. É muito pouco tempo para a gente bater o martelo. O que a gente tem, então? A gente tem indícios. Por exemplo, tem um trabalho que foi feito em modelo animal com macacos, que eles testaram justamente a possibilidade do animal se reinfectar, se infectar pela segunda vez. Então, o animal foi infectado, ficou doente, se recuperou da doença e foi reinfectado com o vírus, foi desafiado novamente com o vírus para ver se ele estava protegido por já ter ficado doente uma vez ou se ele ia ficar doente de novo. Então, tem boas e más notícias nesse experimento. Os animais ficaram protegidos. Eles não desenvolveram doença de novo, mas foi encontrado RNA do vírus no nariz dos animais. Aí fica a pergunta, esse RNA do vírus é resquício de quando eles ficaram infectados da primeira vez, ou é o vírus reinfectando, mas não conseguindo causar a doença? Né? E então a gente não sabe, né? Mas com certeza esses animais estão sendo acompanhados aí durante o tempo e eles vão sofrer outros desafios, essa que é a ideia. Esse primeiro desafio que eles fizeram foi com 28 dias, então agora a gente vai deixar mais tempo, né? Os pesquisadores vão esperar mais tempo para fazer um novo desafio, e assim a gente vai acompanhando em tempo real, né? Para ver se os animais ficam protegidos ou não. A boa notícia é que realmente eles não desenvolveram doença. Pode até ser que o vírus conseguiu infectar as células do nariz, mas a gente não sabe porque eles não mediram se esse vírus estava viável ou não, né? Só mediram que o RNA estava lá, né? Mas de qualquer jeito a gente sabe que os animais não ficaram doentes. Então, provavelmente estaremos protegidos, mas não dá para bater o martelo, não. Mais uma pergunta aqui do Marcos, aqui um exercício um pouco de futurologia, ele dizendo assim, haverá outros vírus como o coronavírus? Ouvi falar que ainda vão ter muitas pandemias virais. Por que isso? Porque tem muito vírus circulando no mundo, né? E eu acho que sim, haverá outros coronavírus, outros influenza vírus, outros que a gente não imagina, outros arbovírus, outros vírus, tipo vírus transmitidos por mosquitos, como o dengue, chikungunya, que também são um problema bastante sério no Brasil, Zika, né? Então, a gente vai ver outras viroses, a gente tem que estar preparado para essas outras viroses. Existe só de coronavírus em morcego. Nossa, tem gente que estuda morcego e tem dezenas de coronavírus de morcego identificados, né? Então, são vírus comuns. A gente tem muito coronavírus de resfriado comum circulando entre nós também. Esses vírus são comuns. Vírus de influenza também, quantos que a gente já viu aí que conseguiram, né, saltar de animais para nós, e a gente está sujeito
a esse tipo de vírus emergente, para deles aparecerem. O que a gente precisa fazer? Né? Só uma pergunta que aqui o João pergunta, e esse surgimento desses vírus tem relação com o modo de produção do mundo atual também? Aí já... Tem. Não, tem. A gente, claro, eles são um reflexo de como a gente interage com o ambiente. Os vírus estão lá. Os vírus, eles estão nos reservatórios animais deles. À medida que a gente interage com o ambiente, a gente pode ter contato com esses reservatórios animais ou não. Então, quando a gente implementa uma civilização tecnológica que desmata, que entra no ambiente desses animais, a gente vai ter contato com eles, isso é inevitável. Quando a gente esquenta o planeta, a gente está proliferando espécies de mosquitos que ficam muito mais felizes no calor e que também são reservatórios de vírus, são vetores de vírus, né? Então, a gente modifica o planeta e a gente sofre as consequências. O que a gente pode fazer para melhorar? Primeiro, seria bem interessante a gente parar de desmatar e parar de esquentar o planeta. Então, isso é a primeira coisa. A gente precisa ter um pouco mais de consciência ambiental. A gente não tem tido essa consciência. E outra coisa é investir em tecnologia para que a gente esteja preparado para uma próxima pandemia. Então, quando eu falei, Daniel, que eu queria ver um pouco mais de investimento nas vacinas mais modernas, apesar de eu achar que é legal a vacina da Sinovac, né? Por quê? Porque as vacinas baseadas em ácido nucleico, em DNA e RNA, ou as vacinas de vetor, como a vacina de Oxford, que usam adenovírus, elas são vacinas versáteis. Elas se baseiam em plataformas que você pode facilmente, trocando uma sequência genética, trocar um vírus pelo outro. Você tem uma vacina hoje para o COVID-2, se amanhã surgir um vírus diferente, você arranca a sequência genética do COVID-2 e cola outra no lugar. Mas a plataforma vacinal já está pronta, já está testada, já está aprovada. E a gente precisa investir nesse tipo de vacina, nesse tipo de tecnologia, se a gente quiser estar preparado para uma próxima pandemia. Então, por isso que eu falei que eu gostaria de ver mais investimento nessas também, porque elas não são um investimento só para agora, só para esse problema, elas são um investimento de longo prazo. E medicamentos também. A gente precisa investir no desenvolvimento de antivirais genéricos, como a gente tem antibióticos genéricos para bactéria. E nós não somos muito bons em fazer antiviral. Antiviral é difícil. Então, eu estou sentindo falta, eu espero que sirva de lição essa pandemia, para que a gente tenha um investimento maciço nessas tecnologias, porque a gente vai precisar delas no futuro. E são tecnologias que a gente já podia ter investido, e que a gente não investiu quando a gente teve SARS, quando a gente teve MERS, né? Como o governador Geraldo Alckmin falou, a gente teve SARS em 2002, depois a gente teve MERS em 2012, e depois a gente teve outro surto de MERS em 2015. E as vacinas que estão na frente agora, essa vacina de Oxford, ela só está avançada porque esse grupo de Oxford já estava trabalhando numa vacina de MERS. E como essa é uma vacina versátil, como eu falei, eles tiraram a sequência do vírus da MERS e colocaram o COVID-2. Mas eles foram dos poucos grupos no mundo que continuou pesquisando SARS e MERS. A maior parte dos grupos parou por falta de interesse, por falta de financiamento, porque as epidemias se resolveram e daí ninguém mais queria investir. Muito bem. A gente já está aqui quase uma hora conversando, tem mais 2 perguntas, estamos chegando quase ao final. A Érica pergunta, mas eu também já tinha feito aqui, o que a gente pode aprender com essa pandemia? A vida vai mudar? A gente vai usar máscara sempre? A máscara veio para ficar? Vai ter um novo normal nos hábitos e costumes? Eu acho que vai ter um novo normal, da mesma maneira como teve um novo normal depois dos ataques do 11 de setembro. Nos Estados Unidos, dos ataques terroristas, a gente teve que se adaptar a um novo mundo, um mundo que tinha barreiras de segurança nos aeroportos muito mais rígidas do que a gente jamais tinha visto, barreiras para entrar em prédios comerciais ou mesmo em parques temáticos, né? Para quem tem filho pequeno sabe muito bem como isso mudou também a segurança para você entrar num parque temático hoje, né? Então é o novo normal, foi o novo normal
normal pós-terrorismo, porque o mundo ficou com medo e aquilo era uma ameaça real e a gente precisava tomar as providências para que aquilo não se repetisse. Então, acontece a mesma coisa agora numa escala muito maior. A gente está com medo, a gente tem uma ameaça real e a gente vai precisar tomar providências para que isso não se repita. Então, a gente vai ter que ter um novo normal de conduta. Eu acho que, por um lado, é até interessante, né? Que a gente vai aprender a realmente ter mais cuidados com higiene, com contato, né? Mas eu não acho que a máscara veio para ficar, por exemplo. Quando a gente tiver uma boa vacina, a gente vai voltar para um mundo que vai ser o quase anterior, né? A gente vai poder fazer um monte de coisas, a gente vai poder deixar de usar máscara, mas eu acho que a gente vai estar sempre preocupado com questões que antes a gente não se preocupava tanto. Por exemplo, a gente vai se comportar de maneira diferente quando a gente for a um restaurante, a um cinema. Pode ser que a gente nunca mais tenha coragem de ir num show de rock, lotado, todo mundo aglomerado, pulando juntinho, né? Talvez a gente tenha que realmente restringir um pouco o número de pessoas que tem nos espaços, né? E isso eu acho que vai acontecer de uma forma até espontânea. Eu acho que as pessoas não vão querer se expor a essas situações. Então, esse vai ser o novo normal, mas eu não acho que vai ser terrível. Eu acho que vai ser bastante adaptável e esses comportamentos muito rígidos que a gente está tendo hoje, de isolamento, de distanciamento físico, de máscara, esses a gente vai poder relaxar bastante quando a gente tiver uma vacina. E até porque nós somos primatas, né, Daniel? A gente sente falta de abraço, de contato físico. Isso é muito necessário para nós. Muito, muito. Aliás, queria saudar aqui o Dr. Sérgio Zimmermann, que entrou na live agora. A gente entrevistou ele outro dia. É um ótimo também médico e foi uma live muito legal. E ele está fazendo um trabalho brilhante também. Queria mandar um abraço para ele. E para finalizar, né, como bióloga, né, você diria que o planeta vai sair melhor ou pior, né, dessa pandemia? Eu já vi que você é super otimista. E como cidadã, você acha que as pessoas vão ficar melhores ou piores? Eu também sou otimista, viu, Natália? Não é simples. Não é mesmo? Eu também quero mandar um abraço para o Sérgio. A gente também já fez lives juntos, sempre um prazer. E, bom, o planeta se vira, Daniel. O planeta não precisa da gente, não. Então, essa resposta é a resposta que eu sempre dou. Quando as pessoas perguntam, mas o planeta vai sobreviver? Com certeza. Quem está ameaçado somos nós, como espécie. Não é o planeta. O planeta se vira, ele já passou por 5 extinções em massa. Então, o planeta sempre dá um jeito de se recuperar. Agora, a gente, nós, como espécie, é que estamos ameaçados. Então, é o nosso comportamento que precisa mudar se a gente quiser continuar nesse planeta. Até agora, a gente não tem nenhum outro para morar. Então, é bom a gente cuidar desse, né? Agora, se a gente, como cidadã, como é que a gente vai sair dessa, Daniel? Eu espero que com aprendizado. Eu realmente espero que com o aprendizado de valorizar a ciência, de valorizar o trabalho dos cientistas, de valorizar a educação, né? Eu acho que uma coisa que eu não falei até agora e que é muito importante, quando você falou que a ciência é colaborativa, né? Ela é colaborativa, ela é feita por grupos, não é feita por uma pessoa, não é por uns poucos gênios isolados, e principalmente ela é feita pelos alunos de pós-graduação. Ela é feita por esses profissionais que estão estudando, que estão fazendo a sua pós-graduação, o seu mestrado, o seu doutorado, que estão começando a carreira científica. E esses profissionais, eles têm sido muito negligenciados no atual governo, até atacados, né, de forma bastante pessoal. Então, eu espero que a gente saia dessa com um conhecimento de como a ciência é indispensável, porque, como eu te falei no começo, as pessoas encaram a ciência e tecnologia como uma coisa dada, uma coisa que está aí, que ninguém sabe de onde veio. Não, se você tomou vacina quando você era criança, é porque alguém pesquisou essa vacina. Se você toma antibiótico quando você está doente, é porque muita gente pesquisou esse antibiótico. Se você tem saneamento básico na sua casa, você tem acesso à tecnologia, é porque cientistas trabalharam para que você tenha acesso a essa tecnologia. Então, eu espero que a gente saia com um novo respeito ao que a ciência, a geração de conhecimento, a geração de tecnologia trazem para a sociedade, porque é isso que faz a gente ter uma sociedade moderna e tecnológica como a gente tem hoje.
eu espero que sirva como lição, para que as pessoas percebam e para que os países percebam que o investimento em ciência é primordial, porque não adianta a gente construir estádios para a Copa do Mundo se a gente não vai poder colocar ninguém dentro desses estádios, porque não vai poder ter aglomeração, porque a gente não tem vacina. Então, que fique isso de lição. Eu espero que, como cidadãos, todos nós possamos aprender isso. Não, e solidariedade também, né, Natália? É muito importante a gente ver, e vários movimentos acontecendo agora nesse sentido de mostrar que a gente está junto, né, para o melhor e para o pior. Então, a gente precisa se ajudar uns aos outros, né? Queria, assim, te agradecer muito. Queria contar aqui uma coisa, a Natália, a gente já tinha se encontrado aí há uns 2 anos atrás, ela tem aí um trabalho muito legal também da ideia do Museu da Ciência. Se alguém estiver nos ouvindo, eu quero muito ajudar também para frente, que a gente estava conversando antes de entrar na live, como é legal a gente ir para alguns lugares, Nova York, Washington, na Europa, e ver museus da ciência maravilhosos, né? E queria muito que a gente pudesse ter aqui em São Paulo também, e a Natália é uma defensora disso, né? Aliás, Natália, eu tenho uma pergunta aqui da Marisa, que ela fala, né, se não está faltando estimular as meninas, as mulheres jovens a entrar para a ciência. O exemplo da Natália mostra que, sim, olha que fantástico. Quem sabe seja o nosso Carlos Chagas, né, uma mulher mostrando a importância disso como exemplo para que mais mulheres participem da ciência. Então, queria te dar os parabéns, dizer que está fazendo um trabalho brilhante, explica de uma forma fácil, né, tranquila, transparente, e foi muito bom, Natália, estar conversando com você. Quem quiser ver essa live, é só escrever para o nosso danielnemberg.com.br. Queria te deixar aí à vontade para falar as suas palavras finais antes da gente se despedir, Natália. Muito obrigada, Daniel. Foi um prazer, foi uma surpresa também muito agradável poder receber o governador Geraldo Alckmin aqui junto com a gente. E ser comparada a Carlos Chagas é uma honraria que eu não mereço, mas muito obrigada, realmente é uma honra só de você pensar nessa comparação. Incentivar meninas e jovens a ingressar na carreira científica é algo que é muito querido para mim, então eu realmente fico muito feliz de poder dar esse exemplo, e cada vez que eu falo sobre o papel da mulher na ciência, o papel da diversidade na ciência, né, eu fico muito feliz quando eu vejo que eu posso estimular essas meninas, essas jovens a seguir essa carreira, porque a gente precisa ter diversidade para a própria ciência poder progredir. Então, Daniel, muito obrigada por essa oportunidade, foi um prazer falar com você, eu espero que quem está ouvindo a gente também tenha aproveitado, e fico disponível aí para uma próxima quando você precisar. Ótimo. E olha, estou junto aí para o Museu da Ciência, vamos batalhar junto, eu sou um defensor e obrigado. Gente, quem viu, acho que gostou muito dessa nossa live, foi muito esclarecedora. Natália, muito obrigado. Uma boa noite a todos vocês e espero que a gente possa amanhã estar junto com as novas lives. A gente tem às 14h, depois segunda tem outra. Todo dia aqui tem live, né, Natália? Super obrigado. Boa noite a todos. Um beijo para todo mundo. Um beijo especial para você, Natália. Obrigada a você, Daniel, e obrigada a todos. Um beijo. Tchau, gente. Até mais.